Eu vou explicar para vocês porque que a Tizerpatida, Monjaro, não me emagrece. Já é a segunda tentativa de vídeo. Porque eu vim pra pracinha aqui, né, na Praia da Bica e tô encontrando uma galera, tô mais de uma hora tentando fazer esse vídeo. Olha só, por que que não me emagrece? Vamos primeiro entender o que que as pessoas falam do Monjaro aí, o que que eu tenho estudado. E deixar claro uma coisa, olha só, eu não sou especialista de nada. Eu não entendo, eu não vou dizer que eu não entendo. Eu não estudei o negócio profissionalmente. O que que eu faço? Eu sou um gordo e os médicos receitam as coisas e eu pesquiso. Eu procuro saber como a coisa funciona, eu tento entender o que que acontece. E enquanto eu estou usando, eu tento observar o que está acontecendo com o meu corpo. E é isso que eu vou passar para vocês, entendeu? A minha experiência. A minha experiência. Então, por favor, não assumam o que eu estou falando como uma verdade absoluta. Tomem como referência um ponto de partida e pesquisem por aí. Vamos lá. Eu tenho escutado, eu estou usando o Monjaro desde que ele lançou no início, quando começou, não achava lugar nenhum, tinha que correr atrás, uma febre, todo mundo comprando, não tinha Monjaro. Fui comprar lá em Caxias, assim, desesperado, comprei um monte de caixa, receitado por médico. Eu fui por médico, eu não fui da minha cabeça, beleza? Então, Monjaro comprado por médico. Nessa experiência, a primeira observação que eu faço para vocês é o seguinte: experimentei e tenho experimentado vários médicos. Isso é uma outra conversa, porque eu não estabilizo médico, é uma outra história. Mas eu observo o seguinte: eu entro num consultório, sento na cadeira, o cara na porta, quando eu estou entrando, ele já falou: Monjaro. Entendeu? Sou gordo. Ele fala: Monjaro. É o milagre da época. Todos os remédios derivados de GLP-1. E vale a pena você pesquisar o que é o GLP-1, como eles funcionam no corpo, como ele surgiu, a história do lagarto. Super legal a história, maneiro. Uma evolução científica muito maneira. Ciência é tudo. Agora, o que o Monjaro, como que o Monjaro, eu entendi, que atua no organismo? Ele trabalha com o sistema de sensação de satisfação, tá? E ele reduz o ritmo, vou chamar de ritmo, o fluxo gástrico, o fluxo digestório do corpo, entendeu? E a comida fica muito mais tempo no seu estômago, certo? E isso te dá satisfação. Então você come pouco, você come menos, entendeu? Porque você está satisfeito, ou você não sente fome. Então, por exemplo, eu tomei um whey na academia quando eu saí 9 horas, já são, deixa eu ver aqui, já são 15 para as 11, nem sonhando eu tô com fome, nem sonhando, entendeu? Eu vou na feira e não vou comer, e é um assunto que faz parte do negócio aqui, essa questão de comida. Agora, o que acontece? Por que ele não emagrece? As pessoas pensam que Monjaro é um medicamento, ou qualquer outro, tá? Eu comecei com Victoza, pulei o Ozempic, entendeu? E fui pro Monjaro. Então, eu vou falar minha experiência com Victoza, que foi o primeiro erro. Esse vídeo vai ficar grande, não vai ser shorts nem nada. O Victoza aplicava diariamente, entendeu? Um médico, o doutor, também uma novidade. O cara também falou: meu irmão, você vai emagrecer, etc e tal. E, de fato, eu emagrecia. Emagreci pra caramba. Aí só que aconteceu um problema. Dois problemas. O médico, não vou. Não, vocês julguem. Ele não me orientou duas coisas. Talvez ele nem soubesse que a medicação é nova, né? Mas agora, para o Monjaro, isso já não é mais novidade, tá? Na época, talvez fosse, certo? O cara não me orientou que eu deveria fazer exercício enquanto no tratamento. E o que isso causou, entendeu? Eu perdi muita massa magra, muita musculatura, e eu sou um gordo forte, entendeu? Então eu perdi peso, sim, massa gorda, sim, perdi, mas perdi muita massa magra. Fiquei magro. Chegou num determinado momento, ele falou: pronto, você está com peso bom, pode interromper o uso do Victoza. Legal. Ele só falou uma coisa para mim: agora você precisa ir para academia. Foi só essa frase. Entendeu? E me mandou embora. Eu fui pra academia? Não. Na época eu não ia pra academia, entendeu? Apesar de malhar desde garoto, praticar esporte desde criança, você tem fases na vida. E nessa fase da vida eu não estava mais fazendo exercício nenhum, entendeu? O que aconteceu comigo? Engordei tudo de novo. Tudo de novo, talvez até mais.
fiquei enorme, cara. Se já era grande, fiquei maior ainda, entendeu? Então, aí o erro foi o seguinte, ele tinha que ter, primeiro, me falado da perda muscular que ocorre com isso, entendeu? E aí não vou explicar agora nesse vídeo que eu já pesquisei sobre a perda muscular nos processos de emagrecimento, mas é muito legal, se você está interessado, preocupado com o seu corpo, entender isso, entendeu? E que é chamado de sarcopenia, entendeu? Que é essa questão da perda muscular. Aliás, que começa a ocorrer, se eu não me engano, a partir dos 40 anos. Mas depois, pesquisa melhor. E todos e todas devem praticar exercício de musculação, exercício, atividade física, para prevenir a sarcopenia, perda de massa muscular. Ponto. Entendeu? E se você está fazendo uso dessa medicação, é fundamental, obrigatório. E eu não fiz isso, certo? E o que acontece? Ele tinha que ter me falado do efeito sanfona, da perda de peso, né? Do reganho do peso depois disso. E não foi dito nada disso. Eu ganhei tudo de novo. Beleza. Então tem essa medicação toda. O Victoza mudou de nome, coisas de Anvisa, etc e tal. Acho que agora, se eu não me engano, se chama o Igov, não tenho certeza. Aí depois veio o Ozempic, que é... Eu esqueci o nome. Enfim. Aí... E agora o Mounjaro, e tem um para surgir ainda. Aí mais eficiente ainda. Entendeu? Mas olha só. As pessoas pensam que essa medicação queima gordura. Não queima. Ela não queima gordura. Se algum profissional da área quiser me questionar sobre isso, por favor, faça isso, mas que seja profissional. Eu não sou profissional da área. E eu tenho uma relutânciazinha não, com a medicina em geral. Eu sou apaixonado por medicina. A medicina é que faz o homem viver hoje até quase 100 anos. Não tem nada disso, não sou negacionista, nada. Mas a questão é a seguinte, eu acho que a medicina é muito influenciada pela indústria farmacêutica. Então a gente tem que tomar algumas cautelas. Eu acho que eu fui sutil no meu comentário, né? Não tenho aqui o objetivo de ofender ninguém. Mas a gente tem que tomar algumas cautelas. Então, certo? Até onde eu sei, o Mounjaro não atua. Na minha experiência de gordo, depois eu vou falar sobre um conceito que eu tenho de que eu sou gordo profissional. O único medicamento, a época foi moda nos anos 90, que são as fórmulas, né? Que foi proibidíssimo isso, e com razão, entendeu? Da qual eu fiz uso na época e fiquei fino. E eu nem era gordo, não, entendeu? Na época eu era até atleta, por assim dizer, entendeu? Mas estava com a barriguinha um pouco maior e tal. Aí tomei. Seca. É anfetamina, filho. Anfetamina e outras coisas. Ali é droga. Tu emagrece sentado, entendeu? Sentado, comendo pipoca, vendo TV o dia inteiro, tu emagrece, entendeu? Mas é droga. E teve uma porrada de efeito ruim na minha vida, entendeu? Acabou com o relacionamento, eu fiquei uma pessoa muito mais agressiva. Nem cogita um negócio desse, entendeu? Mas era o medicamento da época, era o único que eu conheci que realmente queima gordura de fato, entendeu? Agora, então eu acho que o Ozempic e os derivados de LP, eles não queimam gordura. O que eles fazem? A gente volta pro início do que eu falei. Eles trabalham com o seu sistema digestório, entendeu? Com a forma como o seu corpo trata o que você come. O que, aliás, traz efeitos colaterais. Aquele que te disser que o Ozempic, não sei o Ozempic, eu não usei, que o Mounjaro não tem efeito colateral, mentira! Eu vou te falar já deles. Então o que acontece? Te dá saciedade. Só que tem um problema, e a minha esposa fala, que é psicóloga, meu problema tá aqui, ó, na cabeça. Eu gosto de comer. Tem algumas coisas que a gente gosta na vida e é prazeroso. Vou falar das outras, que são meio óbvias, entendeu? Mas comer é bom, cara. Eu gosto de comer. Porra, eu gosto de uma pizza. Eu gosto de pastel. Eu gosto de algumas coisas, entendeu? Então você acaba comendo. Então se a tua cabeça não for boa e tu segurar a onda na comida, você vai comer. Com Mounjaro ou sem Mounjaro.
Entendeu? Não tem como, cara. Então, porra, se você tiver aquele pensamento de gordo, cabeça de gordo, entendeu? Você vai chegar. Eu não posso ir em rodízio, eu não vou. Eu não tenho mais interesse, não vou mais em rodízio há muito tempo. E o Monjá deve ter me ajudado nisso. Eu não tô com fome e tal, e você perde o interesse mesmo. Ou já melhorei minha cabeça, talvez, eu não sei, entendeu? Eu não vou mais no rodízio. Mas se você, porra, tu imagina, cara, eu, por exemplo, eu tô falando de mim. Tomo um manjaro, legal, não tô com fome. Se eu comer um pouquinho, já tô cheio, né? Mas se eu entrar num rodízio de pizza, principalmente se for bom, cara, meu irmão, aquela diversidade de sabores, eu não vou comer 2, 3 fatias, cara, não vou. Com o manjaro, o lance é esse. Uma fatia, tu tá satisfeito, acabou. Tu para por ali, tu tá bem, entendeu? Mas se a sua cabeça, se você falar, vou comer o rodízio inteiro, você vai comer. Tu vai passar mal depois, mas tu vai comer. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Aí o que vai acontecer? Você vai engordar. Ou não vai perder peso. Não adianta de porra nenhuma. Então o Monjara, ele. Eu vou citar o nome de um médico aqui pra vocês, porque foi o único que eu escutei falar a parada que talvez seja mais correta do uso de Monjaro. Porra, esqueci o nome dele agora. Ah, lembrei. Daqui a pouco eu falo. Então, o Monjaro, o que acontece? Ele te ajuda a controlar a tua cabeça, cara. Entendeu? Porque se você é aquela pessoa que sente fome, e quando sente fome você come muito, porque tem essa parada também. Você quando vai no mercado com fome, pô, tu compra tudo. Se você entra num restaurante aquilo com fome, tu enche teu prato. Tu não aguenta comer, mas tu enche teu prato. Então, Monjaro, tu não entra com fome. Tu não chega nos lugares com fome. E se você fizer uma alimentaçãozinha regradinha, acompanhamento com uma nutricionista, entendeu? Pô, vai ficar legal. Pô, então se tua cabeça estiver boa, se você tiver um acompanhamento de Nutri, entendeu? E usar o Monjaro, você vai emagrecer. Então o Monjaro vai trabalhar na tua ajuda, te ajudando a controlar a sua ingestão de caloria. Entendeu qual é? Essa que é a ideia, você vai comer menos. Aí eu volto. Agora, se você não tiver isso na cabeça, filhão, tu vai engordar, irmão. Não vai adiantar de porra nenhuma. Entendeu? Então tu tem que segurar tua onda, não comer besteira, não comer nada. Então quando eu comecei nisso falando, o Monjaro não emagrece, sim, o Monjaro não emagrece. O que emagrece é você comer menos. O Monjaro te ajuda a você comer menos. Vamos falar duas coisas aqui agora. Efeito colateral do Monjaro, que eu percebo. Somente no início lá que eu tomei, teve logo lá no início, depois do iníciozinho um pouco, e aí acabou acontecendo depois. Olha só, eu sou um cara que nem doidão, eu não passando mal, eu tenho uma dificuldade enorme de vomitar. A minha esposa está comigo há quase 20 anos, nunca tinha me visto vomitar. Eu acordei no meio da noite para vomitar, entendeu? Aí, dependendo do que você come, eu não consigo identificar o quê, o quanto, eu não consegui perceber isso. Tu começa a rotar, fica com muitos gases no estômago, entendeu? E você começa a rotar fedorento, sabe qual é? Porra, isso não é legal. Então, mas eu não sinto isso há muito tempo. Eu acho que eu consegui ajustar essa alimentação, apesar de não ter identificado exatamente o que, mas entendeu? Mas tá tudo legal. E automaticamente mexe com o intestino também. Então, quando tu tá nessa fase, eu pensei que eu tava doente nesse momento. Eu tava com diarreia, entendeu? Eu acho, então a minha suspeita é que o alimento fica muito tempo no estômago, entendeu? Eu escutei alguns médicos, cirurgiões falarem que para você fazer uma cirurgia, você tem que parar o Monjaro 21 dias antes, por causa desse processo, porque você tem que esvaziar o estômago, tem um jejum para anestesia, um negócio desse, entendeu? Então é uma coisa que vale a pena pesquisar, eu não fui a fundo nisso. Então eu tenho cá para mim que o alimento fica muito tempo no estômago e acaba ficando, tá entendendo, né? E fica estragado, não sei, entendeu? Eu acho que é isso. Quando não isso, é muito comum você ter prisão de ventre forte, entendeu? Dificuldade muito grande. Eu sou um cara que eu não tenho esse tipo de problema, mas com o uso do Monjaro, com frequência eu tenho. Aí o que eu fiz? Eu tomo whey e tal, eu bolei, pesquisei até, quem quiser eu até passo, um mix de cereais que eu tomo uma vez por dia junto com o whey e ajuda muito esse processo, entendeu? São os efeitos colaterais que eu percebi, mexe. E você vê que está ligado diretamente à digestão, né? A digestão. Deixa eu ver se tem alguma. Eu acho que não.
Acho que não. E o comentário que foi o Henrique Tomiura, que fez num podcast que ele exibiu, eu assisti o podcast dele, e eu achei o mais correto Ah, tem outra coisa para falar no final também. No podcast que ele foi entrevistado, que ele falou assim, que o Monjaro seria um medicamento útil para te ajudar nesse... Como é que foi o termo que ele falou? Eu estava com ele na cabeça há um tempo atrás. Nesse controle para você... Reeducação alimentar. Esse é um termo comum, só estava fugindo da cabeça. Na sua reeducação alimentar. Te ajudar nesse processo. Eu não sei se ainda mantém essa ideia. Já tem um tempão que assisti esse podcast dele. Entendeu? E eu acho que por aí, entendeu? Ajudar nesse teu processo. Tem médico que diz que você vai ter que usar isso sempre. Eu, né, no caso. Eu não sei se é o caso. Problema de médico que eu tenho aí é que existem muito nessa área, entendeu? Tem muitas vertentes, entendeu? Tem uns que vão para um lado, outros vão para o outro. Mas atualmente está todo mundo indo para a história do Monjaro, entendeu? Acho que até proctologista está indo para o Monjaro. Aí. E eu peguei eu peguei um médico, pô, super recomendado, cara, professor da UFRJ, pica das galáxias. E o caralho, porra, eu fiz a consulta dele, você tem consultório dele? Monjaro. Eu falei, doutor, não tô perdendo peso. Aumenta a dose. Pô, doutor, não tô perdendo peso. Aumenta a dose. Entendeu? Porra, não aumenta a dose. É esse tempo todo que eu tô trabalhando aqui, eu já percebi, a minha dose é 5 miligramas, irmão. Tá tranquilo. Em 6 dias eu começo a sentir fome de novo, não é 7. Entendeu? 6 dias. Aí, porra, não é aumenta a dose. Essa porra não queima gordura, caralho. Entendeu? Não aumenta a dose. Eu acredito que cada um tenha a sua dose. Entendeu? Eu acredito nisso. Não sei se é o caso. Entendeu? A minha é 5 miligramas. Tá maneiro. Eu tô um tempo a 5 miligramas e tá fluindo. Agora, voltando. Eu não perco peso. Por quê? Porque eu sou safado, sem vergonha. Eu como, porra. Entendeu? Eu como. Eu vou parar de comer. Eu vou pra feira e não vou comer pastel. Não adianta comer nada. Então é isso, sabe, pessoal? Então, o Monjaro, fica ligado. E cuidado, porra, nada de tomar essa porra sozinho, sem orientação médica, entendeu? Faz teus exames, check-up, tudo direitinho. Vê qual é, entendeu? Antes de tomar. A medicação é boa, mas ela não é milagrosa. É boa pra caralho, mas não é milagrosa. Ela realmente acaba com a tua fome, entendeu? Isso é real. Um abraço, tamo junto aqui. Minha ideia é colaborar.